E aqui, boa tarde para vocês aí já, né? Barreto, Mansur, Gilmar, boa tarde a você que está sempre com a gente aqui no Redação Sport TV, aqui em Barranquilla, 2 horas a menos em relação ao horário oficial de Brasília, ao contrário do Rio de Janeiro, castigado pela chuva. O tempo aqui é bom, a temperatura de 28 graus, céu aberto, sem nenhuma nuvem, sol, aquele vento também para amenizar o calor. Barranquilla que se caracteriza também por um calor muito forte sempre. E o pessoal animado para este jogo, a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Estou aqui com o Jornal de Barranquilla, o El Heraldo, e o nosso repórter cinematográfico, o Carlos Trinta, vai mostrar aqui a chamada do jornal. Pelo sonho continental, vamos Júnior, o Júnior Barranquilla. Tem inclusive o preço dos ingressos aqui, na conversão feita pelo nosso produtor, o Gustavo Rothstein. Os bilhetes para a torcida do Júnior Barranquilla, o preço varia de R$ 38 a R$ 127. E o Fred Uber, que está com a gente também para essa cobertura do Flamengo no Globoesporte.com, informa que para a torcida do Flamengo esse preço é de cerca de R$ 80 para os rubro-negros que vierem a Barranquilla. Inclusive, nossa equipe conversou ontem com torcedores do Flamengo que moram aqui em Barranquilla e eles contaram que a torcida estava um pouco desanimada. O time é o 4º colocado, Barreto, no Campeonato Colombiano. Tem 12 pontos, 7 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, mas venceu o Jaguares por 3-2 nos acréscimos. O Borja, ex-Palmeiras, fez um dos gols. E isso trouxe de volta a confiança para a torcida do Júnior Barranquilla. O El Heraldo traz aqui um retrospecto dos confrontos do Júnior Barranquilla aqui no Metro, como eles chamam, o estádio metropolitano, a casa deles, contra os principais times sul-americanos. E inclui vários brasileiros, como o Santos, o Grêmio, que eles derrotaram, o próprio Flamengo. Lembra o confronto pela Libertadores de 84 contra o Flamengo, a vitória do Flamengo por 2-0, gols do Tita e do Edmar. Mas o retrospecto geral contra os gigantes da América do Sul, incluindo aí os times argentinos como River Plate, os uruguaios como Peñarol, esse retrospecto não é favorável. Desses 14 jogos, 6 derrotas do Júnior Barranquilla, 5 empates e apenas 3 vitórias. Eles perderam para o Flamengo, como eu disse, na Libertadores de 84 e perderam também naquela semifinal da Sul-Americana de 2017, derrota no Maracanã por 2-1 e aqui em Barranquilla o Flamengo também venceu por 2-0. O torcedor do Flamengo vai se lembrar, 2 gols do Felipe Viseu e o César ainda defendeu um pênalti. De qualquer forma, o tratamento dado, e aí tem um jornal de ontem, o mesmo El Heraldo, que é o jornal local, o Carlos Trinta vai fechar aqui pra gente, é a maneira como a imprensa colombiana trata o Flamengo. Não é só no Brasil que o Flamengo é colocado como o time a ser batido, não, Barreto. Aí está, Flamengo, o favorito do grupo e do torneio. O Flamengo é tratado por toda a imprensa colombiana como o time a ser batido nesta Libertadores. Eles chegam a citar aqui o time dos sonhos, como eles chamam, o time dos sonhos comandado pelo Jorge Jesus, dão um enorme destaque ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, o maior artilheiro do novo Maracanã, né? 33 gols, fez 3 gols na goleada de sábado contra a Cabo Friense no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, marcou 9 vezes em apenas 7 jogos deste ano, tem uma média total no Flamengo de quase 0,8, uma média espetacular do Gabigol. O Flamengo que desembarcou ontem à noite, já na madrugada, início da madrugada, no Brasil, 00:30, horário de Brasília, o time chegou aqui no hotel. Nós estamos, inclusive, no saguão do hotel onde a delegação do Flamengo está concentrada. Alguns torcedores recepcionando o Flamengo, já com aquele cartaz, o desenho do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Uma torcedora que se emocionou muito ao entregar o cartaz para o Gabigol e tirar uma foto com ele. Os jogadores do Flamengo não falaram com a imprensa, mas eles chegaram aqui no hotel por volta de 00:30 no horário de Brasília, 10:30 aqui em Barranquilla. Vão treinar hoje à tarde no centro de treinamentos da seleção colombiana, e lembrando que esse time chegou com 4 desfalques, né? Tá sem o lateral direito Rafinha, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique, que se recuperam de lesão, e também sem o Ilharão, que foi expulso na conquista da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle e por isso cumpre suspensão. E eu deixo para vocês essa questão, né? Quem serão os substitutos? Tem o João Lucas como opção na lateral direita, a posição de origem do João Lucas. Lembrando que o Jorge Jesus já testou o Orlando Berrío, que aliás é colombiano, naquela posição, mas atuou por apenas 10 minutos. Será que ele vai tentar o Berrío ali ou joga mesmo com o João Lucas, que seria a solução natural? Na zaga não tem muita dúvida, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira, e aí ali na frente ele tem as opções para o lugar do Bruno Henrique, tanto do Pedro quanto do Michael, quanto do Vitinho, que começou muito bem a temporada. O Vitinho ganhou confiança e
está com moral também com o Jorge Jesus. Fez uma grande partida contra a Cabo Friense, tem os 3 gols do Gabigol. O Michael fez outro gol, mas o Vitinho acertou uma bela bola na trave, deu muitas assistências ali para os seus companheiros, se movimentou bastante. E essa curiosidade também a imprensa colombiana retrata, que do ano passado para cá o Flamengo se tornou ainda mais forte, ganhou opções de jogo. Então, por exemplo, para a própria vaga do Bruno Henrique, temos 3 jogadores aí com características diferentes. O Pedro, que seria um centroavante de referência, o camisa 9 clássico. Tem o Michael, que como o Vitinho joga mais aberto, mas entre eles também há características diferentes. O Michael mais agudo, mais driblador, chega mais à linha de fundo. O Vitinho com aquele corte para dentro e bater de fora da área. A finalização dos destaques dele, inclusive, é ambidestro. O Vitinho, que começou bem a temporada, é uma boa aposta, mas eu não sei o que vocês fariam aí no lugar do Jorge Jesus. Certamente o técnico português sabe muito bem o que fazer, Barreto. Sabe, não conta pra gente, né? Jorge Jesus gosta de manter o mistério até a hora da escalação, né? O incrível do trabalho dele, ele fez no sábado, botou um time com muitas modificações, praticamente só o Gabigol começando, o Arão, porque não ia jogar esse jogo por causa da suspensão. Teve uma hora que ficou um volante a menos, né? Impressionante, mas o impressionante... Aliás, um zagueiro a menos. Aí ele botou o Arão na defesa. Thiago Maia no lugar do Dantas, né? Mas o mais impressionante, todo mundo que entrou parecia saber exatamente o que tinha que fazer há muito tempo. Isso é muito incrível. Porque a gente, por vezes, comentou, vieram os reforços, mas eles estão demorando a entrar, estão jogando poucos minutos. Certamente eles estavam sendo preparados para quando entrassem com absoluta noção. Embora seja muito curioso nesse Flamengo, isso eu acho que vai moldar a decisão da escalação para o jogo na Colômbia. O Flamengo não tem recursos fartos no elenco, mas ele joga com um modelo baseado em 2 meias que partem dos lados, na sua formação principal, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Flamengo não tem substituto para esses jogadores, em termos de características. Sim, o Flamengo parte para atacantes de lado mais agudos, de mais enfrentamento. Seria talvez na o marcação. Diego, mas aí... Mas ele tem entrado muito mais na posição do segundo volante, do segundo volante por dentro. Ele querendo manter... A final do Mundial tentou o Diego no lugar de um deles. A final do Mundial teve um bom momento, que ele jogou com o Bruno Henrique mais aberto por causa da questão do Arnold e com o Arrascaeta vindo fazer essa função por trás do atacante. E aí é mais fácil, quando você quer substituir por aí, é mais fácil às vezes você jogar com mais peças. Você aí pode colocar um outro atacante por dentro, você sente menos a diferença. Mas o fato é que nessa característica de meias, que são de características de meias atacantes, mas que partem do lado do campo, que o Flamengo normalmente começa os seus principais jogos, não há um substituto. Ele mantendo esse modelo, eu, em tese, entregaria o Pedro por dentro. O Pedro Rocha jogou menos, né? Então, o Vitinho ou o Michael mudariam esse funcionamento. Partiriam pelo lado, trazendo talvez o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro para o centro. Ele já está mudando um pouco a característica do Vitinho. O Vitinho hoje já é um jogador que já trabalha muito mais na construção por dentro do que era aquele jogador, aquele atacante de lado. Quando o Bruno Henrique não pôde jogar contra o... Peraí, foi o Bruno Henrique ou o Gabigol? O primeiro jogo contra o Independente Del Valle, quem não pôde jogar foi o Gabigol. Isso, o Bruno Henrique jogou e se machucou. Então, mas esperava-se que o Pedro seria o substituto imediato do Gabigol. E não foi. Não foi. Ele botou o Diego, isso, né? Como mais um no meio do campo, e liberou o Arrascaeta um pouco mais para frente. Então, quer dizer, a cabeça do Jorge Jesus também funciona na substituição, ela não funciona na maneira de botar o jogador de uma casinha. Ali tinha a característica também, talvez, da altitude que tenha moldado algum tipo de escolha. Pode ser. Talvez tentando ter um pouco mais da bola. E ele já deixou isso claro, e os técnicos europeus trabalham dessa forma, que o jogador não tem uma posição fixa, né? O jogador não tem uma... O jogador tem funções, ele tem que estar capacitado para executar funções dentro de campo. E é isso que você vê que os jogadores do Flamengo, quase todos eles, se não todos eles, têm mais do que uma característica. O Arão, ele pode jogar de volante, defensivo, contenção ali na frente dos 2 zagueiros, como pode jogar como zagueiro, como ele testou agora, como pode jogar como um meio avançado. O Arrascaeta já joga de centroavante, o Vitinho agora já joga de meia. Os laterais fazem essa construção por dentro como se fossem meias. Então, aos poucos, ele vai moldando o elenco a uma versatilidade que agora eu entendo que as primeiras declarações dele esse ano, ele chegou a fazer uma brincadeira com uma declaração, se eu não me engano, do Vanderlei, que disse que os técnicos brasileiros já mapearam
decifraram o código Jorge Jesus de jogo, e o Jorge Jesus falou assim, eu já tenho novidades. Ele precisa apresentar algo diferente. Mansur, na abertura do programa demos destaque à sua coluna que fala da construção do ídolo. Você está falando do Gabigol, né? Eu acho o Gabigol acho um personagem riquíssimo que a gente tem por aqui, por vários aspectos. Primeiro, ele permite uma série de debates em torno dele. Um deles, o principal, que para mim é a grande contribuição que ele tem dado ao futebol brasileiro, que é a construção do ídolo jogando aqui. Um jogador que atrai criança, que é motivo para se ir ao estádio, seja lá o gestual da comemoração, o corte de cabelo, o personagem, a construção mesmo de um personagem. O Gabigordo. Isso. Torcedor que e fundamentalmente o que ele tem feito em campo, que é uma influência, um impacto brutal. Sim. Em termos de atuação, de rendimento, é incrível. Esse começo de temporada está... E ele acaba também, por isso, suscitando outras discussões. Por exemplo, nesse mundo em que o futebol criou a sensação, nessa era em que o futebol criou a sensação de dois mundos diferentes, distintos, entre elite europeia e o resto do mundo, parece que tudo, por mais que se faça, que se atinja marcas, números e atuações espetaculares aqui, parece que nada é suficiente para garantir, após uma passagem pela Europa que não foi bem sucedida, para romper esse selo de desaprovação da elite e dar a todos a certeza de que a gente está diante de um jogador com capacidade para novamente se inserir nesse mercado mais importante. E, de fato, não é dizer que isso seja... É uma lógica um tanto cruel, mas é até pertinente a discussão, porque, de fato, o futebol se organizou como dois níveis de competitividade absolutamente distintos. E ele também suscita... A gente olha para ele aqui no futebol brasileiro e é difícil não enxergar ali um jogador internacional, né?